Boa noite aos irmãos, também que Deus possa nos abençoar, conduzir em graça. E nós estamos estudando às quartas o cristão e alguns desafios pessoais, né? E temos visto aí vários temas e temos tratado sobre a depressão, fazendo uma abordagem bíblica, olhando alguns personagens que tiveram sentimentos depressivos. Vimos nas últimas quartas sobre a vida de Elias e hoje vamos iniciar vendo outro personagem bíblico. Somos uma geração que não consegue lidar com perdas, pois estamos sendo ensinados que a vida feliz é aquela que não existem problemas, não existe sofrimento, que felicidade é a ausência de perdas. Neste sentido, então podemos, quando precisamos lidar com perdas, não conseguimos. E o resultado e a consequência dessa falta de enfrentamento de perdas tem levado muitos à depressão. E nunca antes tivemos que lidar com isso de maneira tão clara e simultânea, como esse período de pandemia. Perda de um ente querido foi algo que nos assustou. Perda de sustento e coisas desse tipo nos assustaram e causaram medo. Perda do sustento com fechamento de estabelecimentos em suas diversas modalidades. Em alguns casos resultou na perda de emprego para muitas pessoas. E nunca antes, irmãos, tivemos tantos problemas psicológicos como neste período. Síndrome do pânico, crise de ansiedade e também depressão. E a Bíblia? O que ela fala sobre perdas? Perdas de entes queridos, perda de sustento. O que a Bíblia fala a esse respeito? Por essa razão, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Jó. Nosso irmão leu, livro de Jó, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Livro de Jó, capítulo 1, dos versículos 1 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao 12. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda as mãos. Satanás saiu da presença do Senhor. Senhor Deus, Pai, obrigado pela tua palavra. Ó Pai, há tantas pessoas que têm enfrentado, ó Deus, a depressão.
é um problema, Deus, que incapacita a pessoa de viver. Ela pensa em desistir, ó Deus. Tal é a dor que ela sente. Não é uma dor física, mas é a dor interior, Deus. E eu sei, ó Pai, que só o Senhor é quem pode resgatar. Só o Senhor, Deus, que pode dar alegria. Só o Senhor é que pode nos fazer ver que a vida é preciosa para Ti. Pai, por isso eu peço a Ti a Tua misericórdia sobre essas vidas primeiramente, ó Deus, que têm enfrentado esse tipo de problema, que elas possam, ó Deus, ser resgatadas por Ti, o Senhor possa ter misericórdia delas, e elas possam também entender, ó Deus, o significado da vida em Cristo Jesus, que é Ele, ó Pai amado, que nos faz realmente ver a vida de uma outra perspectiva. Ajude essas pessoas. Também, ó Pai amado, nos ajude, nós, ó Deus, a lidarmos com as situações da vida, especialmente, ó Pai amado, diante de perdas. Nós estamos sujeitos a perder, às vezes, o sustento, uma situação, num problema de economia no país, enfim, ó Deus, não sabemos. Também, ó Pai amado, estamos sujeitos a perder entes queridos. Isso faz parte da nossa existência. Nos ajude, ó Pai amado, a saber lidar com isso. E a única forma, ó Deus, é se agarrando em Ti, se apegando no Senhor. Que nessa noite possamos entender isso. Nos ilumine e ajude-nos a compreender a Tua palavra. É isso que nós pedimos. Em nome de Cristo oramos a Ti. Amém. Irmãos, nas perdas devemos nos agarrar em Deus, especialmente nesses momentos. Sempre devemos nos agarrar em Deus, mas diante de perdas se faz necessário, é algo que é uma necessidade de todos nós. Vamos começar a estudar hoje a vida de Jó. É um clássico para o enfrentamento de sofrimento, a vida de Jó. Este livro, irmãos, nós poderíamos dizer que é uma obra-prima. Ele tem um enredo surpreendente, uma história de um homem e sua relação com Deus. Este livro apresenta diversos termos que não encontramos em nenhum outro livro das Escrituras. Significa dizer, irmãos, que o livro de Jó certamente é o livro mais antigo da Bíblia. Você diz, pastor, mas o livro de Gênesis não é o primeiro, né? Mas lembra que os livros não estão colocados aqui, né, de maneira cronológica, mas de maneira por propósitos, né? Então o livro de Jó tem esta característica. Também, irmãos, o livro conta a história de um homem. É interessante isso. E a história desse homem é um desdobramento teológico. Quero dizer com isso, irmãos, para entender a soberania de Deus e sobre o sofrimento, o livro de Jó abre um novo leque para esse entendimento. Um homem que foi testado por Deus e foi revelado de maneira surpreendente, né, esse novo desdobramento teológico a respeito da soberania de Deus e também do sofrimento. Não sabemos ao certo, mas alguns dizem que foi Moisés quem escreveu este livro, mas não sabemos se de fato foi ele. Sabemos, contudo, que foi um livro inspirado por Deus e que este livro traz grandes ensinamentos. Também sabemos, entendendo o livro e lendo o livro, que este livro, provavelmente, os acontecimentos desse livro aconteceram no período patriarcal, após Babel, mas antes de Abraão. O livro de Jó, irmãos, é um livro interessante para entendermos também esta questão de lidar com perdas, saber enfrentar esses momentos difíceis e não ser conduzido por sentimentos depressivos. Nessa noite, então, vamos ver, primeiramente, a fidelidade de Jó. Por que é importante compreendermos a fidelidade de Jó? Porque algumas pessoas podem alegar e podem entender que um crente fiel não sofre. Um crente fiel não tem perdas. Um crente fiel não vai lidar com essas situações, porque ele é fiel. E o livro de Jó vai mostrar exatamente que, sendo este homem fiel a Deus, ele vai ter perdas, ele vai sofrer. Então olha aí, quem era Jó, primeiramente, versículo de número 1. Havia um homem na terra de Uz,
cujo nome era Jó. Percebam, irmãos, que parece aí que o livro começa contando a história de um homem simples. Havia um homem, diz, né? Mas a história deste homem, a história que vai ser contada não era de um homem comum, era um homem diferente. Diz aí que ele morava na terra de Uz, uma cidade importante da Arábia, próximo a Midian, onde Moisés morou. Razão pelas quais dizem que Moisés então foi o autor deste livro, mas isso não sabemos ao certo. Nessa cidade, irmão, Jó tinha riquezas, tinha respeito. Ele era um exemplo em várias áreas. Primeiramente, quanto ao seu caráter. Jó era um homem exemplar quanto ao seu caráter. O nome Jó, podemos conjecturar pela cultura hebraica que poderia significar aquele que se volta para Deus, ou o perseguido. Então, o texto narra aí a história de um homem que não era um homem comum, mas um homem diferente. Isso fica evidente, irmãos, pela narração que o texto traz e também pelo depoimento de Deus. Não somente o texto traz essa narração deste homem diferente, mas também o próprio Deus testemunha do caráter de Jó. Era um homem diferente, um homem que foi transformado. Olha como o texto diz aí: não havia na terra ninguém semelhante a ele. É muito interessante, irmãos, que o texto destaca e enfatiza que Jó era um homem fiel, um homem honesto, um homem diferente. Mesmo tendo toda essa condição quanto ao seu caráter, ele sofreu, ele teve perdas. Olha como o texto descreve ele no versículo de número 1. Cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O termo íntegro, irmão, se refere a alguém que é inatacável. Claro que isso não significa dizer que Jó era alguém que não pecava, que era completamente perfeito. Não é isso que significa dizer. Mas que Jó, irmão, não poderia ser atacado publicamente, moralmente, de alguma falha. Ele era um homem íntegro, diz o texto. E também diz que ele era reto. Na relação dele com as pessoas, Jó era um homem honesto. As pessoas poderiam confiar em Jó, porque ele era honesto quanto ao seu caráter. E também diz o texto que ele era temente a Deus. Se formos fazer uma análise aqui, vamos perceber que o temor a Deus é o que levava a ser alguém diferente. Porque o temor a Deus é que condiciona e conduz a minha ação, os meus pensamentos, as minhas palavras. Então, sendo ele um homem temente a Deus, ele era alguém conduzido por Deus, alguém que tinha um relacionamento com Deus. Por isso ele era íntegro e reto e se desviava do mal, porque havia uma ação de Deus na sua vida. Assim então Jó era um homem com integridade, com retidão, de caráter intocável e alguém que temia profundamente ao Senhor. Este era o caráter de Jó. Mas também, irmão, Jó era alguém que era diferente e era fiel quanto à questão familiar também. Ele era um homem que tinha respeito da sua esposa e dos seus filhos. Era um homem que era responsável, supridor do seu lar, um esposo fiel, que cuidava da sua família, da sua esposa. Quanto à sua relação com a família, temos também um homem exemplar, um homem que inclusive cuidava dos seus filhos na sua relação com Deus. Então ele era diferente quanto ao seu caráter e também diferente quanto à sua relação familiar. Era um homem de família, um homem que também era diferente nesse aspecto. E por fim, irmãos, temos um homem quanto à sua fidelidade, que acima de tudo era um homem piedoso. Jó temia a Deus
e toda a sua vida se valia do fato de que ele fazia as coisas para agradar a quem? A Deus. Sabe o que é alguém temente, irmãos, a Deus? É alguém que procura em todas as circunstâncias fazer aquilo que agrada ao Senhor. Perceba que inclusive aí no versículo de número 5, Jó inclusive santificava os seus filhos e oferecia sacrifícios, porque pensava ele, será que meus filhos pecaram contra Deus? Tanto era o zelo que Jó tinha por Deus, ele era tão piedoso, que ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos se houvesse cometido pecado ainda. Nem era fato ainda, irmãos. Mas ele se preocupava por algo que poderia acontecer. Tal era o temor e o zelo que ele tinha por Deus. Era um homem fiel, um homem piedoso, que amava o Senhor. Mas foi um homem que teve perdas, irmãos. Perdas difíceis. Você sabe que perdas geram dor e sofrimento, geram luto. Quem é que está isento de perdas? Nenhum de nós. Quem é que pode estar blindado a perdas? Nenhum de nós. Veja o caso de Jó, um homem fiel a Deus, um homem de caráter, um homem de exemplo familiar, de bom esposo, bom pai, bom marido, mas que teve perdas. Se eu, por exemplo, pensar, eu sou um homem que leio a Bíblia todos os dias, oro todos os dias, venho para a igreja, eu sirvo a Deus, eu faço as coisas para Deus, será que eu estarei blindado para não ter perdas? Não é isso que a Bíblia ensina, irmãos. Que mesmo um homem fiel, ele pode ter perdas. E há algumas razões por que isso acontece. Primeira razão por que isso acontece, porque nós não temos controle das circunstâncias. Não podemos controlar circunstâncias. Também, irmãos, vivemos em um mundo que sofre consequências de um mundo caído. As pessoas, irmãos, são más. Sofremos dificuldades por estarmos num mundo que sofre as consequências do pecado. Devemos considerar também que os homens pecam. Os homens são violentos. Os homens cometem pecados. E isso pode atingir pessoas, inclusive nós. Veja a violência, veja a corrupção. São efeitos de homens inclinados ao pecado. Além disso, também um crente fiel pode passar por provações, por mais fiel que seja. E essas provações podem repercutir e ter como consequências perdas. O homem fiel pode ter perdas também. A grande questão diante disso, irmão, das perdas, que eventualmente eu posso enfrentar, você pode enfrentar, é como eu vou enfrentar esse momento de perdas. Como é que eu vou enfrentar isso? Se não estivermos agarrados em Deus, a depressão pode nos alcançar. Veja que este mundo em pandemia que estamos vivendo, esse momento difícil que todos nós enfrentamos, foi só ameaça de perdas. Para alguns, né? Outros sofreram, mas alguns tiveram só ameaça de ficarem doentes. E muitos pensaram que iriam ter perdas, perda de um ente querido, perda de filho, de cônjuge e essas coisas. Outros tiveram medo de quê? De perder o sustento com essa pandemia. Sabe o que aconteceu, irmãos? Muitos entraram em depressão, muitos caíram em ansiedade, com medo dessas perdas, de que essas perdas viessem à sua vida. Isso revela, entre outras coisas, que possa ser que a segurança da minha vida esteja repousada sobre coisas e sobre pessoas. Quando, por exemplo, eu penso em perda de sustento, em perda de entes queridos, aí eu fico pensando, será que a minha confiança está nessas coisas, nessas pessoas? Se está, irmãos, o meu alicerce é frágil. O meu alicerce é algo que pode desmoronar.
Não pense você que lê a Bíblia diariamente, que ora a Deus, que você nunca pode passar por uma perda. Eu posso perder coisas, pessoas. Isso é algo que eu posso enfrentar. Mas eu posso, irmãos, entender que mesmo que um dia eu possa passar por perda do sustento, por exemplo, ou talvez possa enfrentar um momento difícil com um parente que eu amo, isso não significa que as coisas, que o mundo desabou e que tudo acabou. Ser cristão, ser filho de Deus, não nos blinda das perdas neste mundo. Mas eu preciso saber de algumas coisas em relação a isso. Se, por exemplo, eu tiver uma perda de um ente querido que partiu em Cristo Jesus, qual deve ser a minha reação frente a isso? Que na verdade não foi uma perda. Um ente querido que partiu em Cristo Jesus não é uma perda, irmãos, mas é apenas uma separação temporária. Porque em Cristo Jesus, na sua palavra, nós temos a certeza que um dia vamos nos encontrar com essas pessoas que partiram antes de nós. Portanto, não é uma perda, é uma separação temporária. Porque a certeza que a Bíblia nos dá em Cristo Jesus é que a nossa dor e luto vai cessar. E que um dia estaremos e poderemos abraçar aqueles entes queridos que partiram dentro de nós. Por isso eu não vou me desesperar como aqueles que não têm esperança, mas eu vou confiar no Senhor, na sua palavra. Aí você pergunta, mas pastor, e se eu perder o ente querido que partiu sem Cristo? Aí, irmãos, eu vou lembrar do consolo de Deus. Ele vai nos dar a sua graça, a graça para prosseguir. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus de toda consolação. E mesmo nesse momento difícil de uma perda, Ele vai nos conduzir nesses momentos difíceis. Mas pastor, e se eu perder o sustento? Se eu perder o sustento, irmãos, eu tiver dificuldade quanto ao meu sustento, eu vou lembrar da promessa do Senhor. Qual é a promessa dele? Ele nos prometeu que vai suprir tudo aquilo que é necessário ao nosso viver. Isso é promessa de Deus. Ele é o nosso Pai. A Bíblia nos mostra e nos revela Deus como nosso Pai, aquele que está presente, que por meio de Cristo nos tornamos filhos, nós que cremos em seu nome. Por isso, se eu tiver a perda do meu sustento, eu vou lembrar que Deus cuida de mim e que essa dificuldade não é o fim do mundo, mas que Ele há de cuidar e há de suprir. Portanto, eu não vou deixar que o meu coração tenha uma porta aberta para a depressão, mesmo que eu enfrente perdas. Eu vou lembrar do Senhor. Portanto, esteja ciente que mesmo sendo um crente fiel, zeloso a Deus, eu posso enfrentar eventualmente perdas. Mas nessas perdas eu vou lembrar que perdas pode não ser perdas, pode ser provas, e eu vou lembrar de lidar com isso, sabe como? Me agarrando em Deus. Se agarre no Senhor, é dele que eu preciso, é dele que você precisa. Mas também, irmão, notem comigo aí, não somente a fidelidade de Jó neste caso aqui, que havia, mas também note comigo a provação que Jó enfrentou. Olha o versículo de número 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Irmãos, olha o que vamos aprender aqui, que na provação de Jó, a decisão da provação de Jó veio da onde? Veio dos céus, irmão. Chama muita atenção isso, porque a origem da provação de Jó se dá onde?
nos céus. Isto é, irmãos, a decisão de Deus. Não foi algo do acaso que aconteceu com Jó, mas estava perfeitamente dentro do plano de Deus, no controle do Senhor. É muito interessante isso. O texto diz aí que houve uma reunião entre os anjos. E ali se apresenta quem? Satanás. E aí Deus fala para todos ali, diz: olha, vocês viram meu servo Jó lá na terra? Ele é um homem diferente. Ele é alguém de caráter, alguém íntegro e reto, e temente a Deus, que teme a mim. Deus fala, irmãos, Deus dá testemunho deste homem. Mas, irmãos, o que acontece ali nessa reunião é algo que na terra Jó não poderia saber. Jó não soube. Houve uma decisão nos céus que então repercutiu na vida de Jó. Sabe o que isso aqui me ensina, irmãos? Que há coisas que acontecerão conosco que não haverá explicação. E não adianta eu estar procurando querer uma razão por que aquilo aconteceu, porque eu tive aquela perda. Não há como entender essas coisas, porque há coisas que são decididas nos céus em relação à minha vida. E isso é algo que às vezes eu não vou entender, tal como o Jó também. Ele não entendeu. Mesmo assim, irmão, nem tudo eu entenderei nesta vida, mas em tudo eu posso confiar naquele que sabe de tudo, o Senhor. Então, mesmo que às vezes eu não entenda os caminhos de Deus, que são mais altos que os meus, eu vou confiar no Senhor. Sabe por quê? Não é que não exista explicação para os fatos, mas é que a minha mente é limitada para entender os fatos. Somos limitados. Então houve uma decisão, irmão, da aprovação de Jó nos céus. Mas também, irmãos, qual era o objetivo desta aprovação de Jó? Era provar a natureza da fé de Jó. Olha comigo aí o versículo de número 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Irmão, Deus sabe de todas as coisas, mas nós precisamos aprender muito. Às vezes não conseguimos nem avaliar a qualidade da nossa fé. Se eu fosse perguntar para você, qual é a qualidade da sua fé? Qual é a natureza da sua fé? O que você me diria? Talvez eu nem saiba. Pois afirmar que eu tenha fé em Deus, quando eu sou abençoado, quando há bonança na minha vida, é difícil avaliar de maneira segura que natureza a minha fé tem. Que tipo de fé é a minha quando as coisas estão dando certo? Mas, irmãos, quando eu estou em luta, quando eu perco coisas, quando há perdas em minha vida, aí sim eu posso perceber a natureza da minha fé. Olha o que Satanás diz aqui em relação a Jó. Ele diz: porventura Jó debalde teme a Deus? Sabe qual é a ideia de Satanás aqui? É o seguinte, irmãos: será que Jó serve a ti sem interesse algum? Será que a fé de Jó é uma fé genuína? Que há nele uma sinceridade em te servir, em temer ao teu nome? É o questionamento que Satanás traz aqui. Em outras palavras, o termo debalde aí, irmãos, é sem interesse. A palavra ensina aqui que Jó está dizendo a Deus aqui: olha, será que Jó te serve de graça, sem esperar nada em troca? É a ideia. Então a aprovação, irmãos, aqui, ela vai residir sobre a natureza da fé de Jó. Se era uma fé interesseira ou se era uma fé genuína que se expressava mesmo sem esperar nada em troca. Qual era a fé de Jó? Uma fé que se expressa apenas quando é abençoado, ou uma fé capaz de resistir a grandes perdas? Qual era a fé de Jó? Poderíamos dizer aqui de uma maneira teológica e mais profunda também,
Em outras palavras, Satanás afirma aqui, irmãos, que alguém que deposita a fé em Deus só se mantém diante de prosperidade. Eu só consigo ser fiel a Deus quando eu estou vivendo na prosperidade. Mas quando eu sofro, eu logo abandono a Deus. É uma ideia que ele traz aqui. Há uma questão também teológica aqui, irmão, de convicção. Na ideia que se traz no texto. Olha o que diz aí o versículo de número 10, melhor dizendo. Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoar-te e os seus bens se multiplicaram na terra. Olha o que Satanás vai dizer também aqui, mas é o seguinte. Olha, essa fé que Jó tem, ela é assim, por quê? Porque tu não deixa que nada aconteça com ele. É uma acusação que Satanás faz aqui. O termo sebe, aí, irmão, se refere a uma cerca protetora. Qual é a ideia que ele apresenta aqui? Que Deus não deixava que Jó sofresse nada. Nesse sentido, então, Jó era alguém que era fiel, porque ele tinha tudo o que precisava. E ele diz, mas tira isso dele, faz ele sofrer, para ver se ele não vai blasfemar contra ti em tua face. Bom, note que Deus conhece todas as coisas, e a tese de Satanás cai por terra. A tese dele não se fundamenta, porque Deus quem transformou Jó em um servo dele. Isso é interessante nós notarmos aqui. Mas Satanás faz essa acusação aqui, que a fé de Jó não era uma fé genuína. E que Deus, de certa maneira, ele diz aqui no texto, que protegia Jó para que nada acontecesse, para que essa fé se mantivesse deste jeito. Interessante, então Deus permite, olha o versículo de número 11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas as mãos. Saiu Satanás da presença do Senhor. Irmãos, aqui há uma permissão. Deus permite que esses fatos aconteçam. E Jó então entra numa grande provação e vai ter grandes perdas, perdas profundas e perdas extremas. Ele vai passar por isso. Aconteceu com Jó, irmãos, tal como uma ilustração da provação, que é a ideia da uva sendo espremida para tirar o seu suco. Quando uma uva é espremida, o melhor dela é tirado. Este é o significado de provação. Alguém que é apertado, alguém que é pressionado. Foi exatamente o que aconteceu com Jó. Ele foi apertado ao extremo. E o que era esperado, que a sua fé então fosse provada por Deus. Deus sabia qual era a natureza da fé de Jó, mas o próprio Jó precisava passar por este desafio. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Um dos fatores que tem levado as pessoas à depressão, inclusive cristãos, é quando a sua fé é provada. E o problema se dá primeiro quando tentamos encontrar uma razão para aquela perda. Existem coisas que não somos capazes de entender. E não é porque não são inexplicáveis. Sim, porque não temos suporte psíquico, intelectual para entender coisas profundas. E às vezes entramos em colapso quanto a isso. Mas podemos ter fé. A questão aqui é, irmãos, qual é a natureza da minha fé? Passar por perdas pode nos levar a perceber que a nossa fé não está de fato no Senhor. Às vezes, há cristão que cai nesse estado, por quê? Porque talvez a fé dele está alicerçada no que ele tem, no seu dinheiro, no trabalho, em sua capacidade, no poder, talvez na influência, ou talvez numa pessoa que ele confia.
Eis porque em muitos casos, crentes entram em depressão, pois o objeto da sua fé é aquele dinheiro, aquele trabalho, aquela pessoa. E quando isso lhe é tirado, ele vê que a sua fé não tem alicerce. Então, não é uma fé genuína, uma fé verdadeira, porque não está alicerçada na rocha. A depressão, em muitos casos, é uma tristeza que nos engole por causa de perdas, que nos levou a perder a esperança. Perceber qual é a minha fé, se ela tem uma natureza firme, sólida, é algo importante para lidar com isso. Olha aqui o caso de Jó. Fé provada ao extremo, a sua fé em Deus. Jó, irmãos, tentou entender o porquê. E aí ele se perdeu nessa busca de entender o porquê, porque não havia uma explicação. Qual a razão do seu sofrimento? Será que tinha como Deus explicar isso para ele, ele entender isso? Não havia. Mas sabe o que Jó fez, irmão? Mesmo não entendendo, ele se agarrou em Deus. Ele se agarrou e jamais deixou o Senhor. Jó sabia que poderia perder tudo, mas jamais poderia perder a fé em Deus. Poderão existir perdas em minha vida, que às vezes serão difíceis de lidar. Por essa razão que jamais devemos cogitar a ideia de não se agarrar no Senhor. Devo me agarrar em Cristo. Talvez é hora de pensarmos na natureza da nossa fé, para não cairmos em depressão. Se porventura enfrentarmos alguma perda nesta vida, lembre que a provação não visa o nosso mal, mas o crescimento espiritual, o fortalecimento da nossa fé. Então eu e você precisamos viver agarrados em Deus, com a nossa fé firme, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. São as duas lições que aprendemos hoje aqui, irmãos, na vida de Jó. Primeiro, que o fato de ser um cristão fiel, um fato de ser um homem íntegro, um homem temente a Deus, um fato de ser um crente que ora, que lê a Bíblia todos os dias, que vem à igreja, que serve ao Senhor, isso não me blinda de ter perdas. Mas eu vou confiar em Deus, porque Ele está cuidando de nós. Mesmo se tivermos perdas, eu ainda posso me agarrar e confiar no Senhor. Também aprendemos aqui que às vezes essas perdas, elas advêm para quê? Para provar a nossa fé, a natureza dessa fé. Que tipo de fé eu tenho? É uma fé verdadeira? É uma fé genuína? É uma fé que não tem interesse, mas é uma fé sólida, uma fé alicerçada em Cristo? São as duas lições que eu aprendo aqui. Que Deus nos abençoe e nos ajude, mesmo diante de perdas, a permanecer, a exercer a fé no Senhor Jesus Cristo, no nosso Deus.